Como que... Porque a Rebeca aqui, ela é uma referência nacional na linguagem de sinais e no direitos dos surdos, né? Na luta do direito dos surdos, né? Mas só que você começou novinha com isso aí. Mas como que isso entrou na sua vida? Como que surgiu na tua vida essa paixão por isso? E como é que rolou? Você, tipo... É uma pergunta que me fazem bastante. Na verdade, eu estava na igreja, um grupo de surdos foi visitar, foi meu primeiro contato com a língua, com a causa. E eu me apaixonei, a princípio, pela forma de comunicar. Eu já fazia curso de teatro, dança, então essa coisa de expressão sempre me tocou demais. Eu lembro que eles cantaram naquele dia, colocaram a música e eles fizeram a música com as mãos, com o rosto. E quando acabou, né, aquele culto em especial, eu fui falar com eles e eu não conseguia me comunicar. E aí, qual que é a nossa tendência? Aumentar o volume. Você começa a gritar e falar com a boca mais aberta, como se isso fosse fazer o surdo ouvir, né? E eu me senti muito mal com aquilo que eu não conseguia me comunicar. E eu tomei aquilo como um desafio, vou aprender essa língua. Isso foi num sábado, gente. Na segunda, Qual já a tua estava idade indo ali? atrás, 13 anos. Você participa da igreja desde criança? Eu nasci, tive o privilégio de já nascer na igreja, então sempre fui frequentadora assídua, né? Meus pais sempre nos falaram muito sobre Jesus, compartilhavam as histórias da Bíblia com a gente, então eu cresci nesse ambiente, então era Tá. muito natural gastar os meus fins de semana na casa do Senhor, né? Tá. E com isso eu aprendi a desenvolver muitos talentos também com música. Com 6 anos eu comecei a fazer aula de piano. Aí com 10, 11 anos eu era monitora na sala, né, na escola dominical. Aham. E aí quando veio esse desafio do surdo, eu me encorajei, me desafiei a aprender. E aí depois que eu aprendi a língua e comecei a conviver com surdos, coisa de 2, 3 meses depois, eu me apaixonei pela causa. Se a gente for analisar, é a única pessoa com deficiência que você não consegue estabelecer uma comunicação. Então, uma pessoa com síndrome de Down, você conversa. Uma pessoa cadeirante, você conversa. Uma pessoa cega, você conversa. Mas o surdo não. Então, ele é um estrangeiro que mora dentro do nosso país. Porque ele é usuário de uma outra língua. Então, certo é a gente usar a terminologia língua, porque é um idioma completo, com gramática, com estrutura, né? Então, é muito interessante. E aí, eu vi a dificuldade do surdo. Um surdo que trabalhava junto com um ouvinte, mecânico, por exemplo, numa mecânica, o cara recebia metade do salário. Ou um surdo super competente desempregado. Então, eu lembro que com 14, 15 anos, a gente fez uma campanha de emprego na minha cidade. Eu sou de Marília, né? Caipira, gente! Fala assim da terra da minha mãe. Fala terra assim, boa! É isso mesmo. Muito boa. Em Marília, Garça, Veracruz. Região boa demais. Eu falo que o único problema de Marília é ser tão longe de São Paulo, né? Porque hoje, casada, eu moro em São Paulo, 5 horas, gente, 450 quilômetros. Marília é um polo de medicina também, né? Com a FAMEMA. Eu fui tratar o meu ombro lá, cara. Quando eu desloquei, eu luto jiu-jitsu, e eu desloquei, o único lugar que me indicaram, falaram, se ali não der jeito, nenhum lugar dá, é Marília, que tem médicos da Seleção Brasileira de Vôlei lá, é uma cidade totalmente ativa nessa área da saúde esportiva. E uma curiosidade, é uma cidade que cheira biscoito, gente. Eu tô aqui pra falar, falei, não, né? Mas quem sabe a Marilã nos ajuda, né? Ou a Arilã. Marilã, Dorinho, ó, que nesse gente, ó. Ele não precisa nem se Ainda tem aquelas esquadrinhas Sasazaki. Pessoal de Marília aqui, ó. Vamos ampliar Mas essa a Marilã mesa não aqui. precisa nem patrocinar em... Vamos botar umas janelas aqui no meio, não tem problema. Pode ser em pacote de biscoito. Exatamente. Pode vir, essa caixa também dá um jeito. Mas aí, Deixa ela falar, gente, pelo amor de Deus. Mas aí, voltando nessa questão de Marília, e aí a gente começou aí mesmo, bater de porta em porta, falando, né? Ó, o surdo, o cara não escuta, mas pelo fato de não escutar, ele enxerga mais que a gente. Então, se um surdo entra aqui, por exemplo, ele vai saber a hora que ele sair, eu pergunto, quantos quadros tinham? Quantas luzes? Como que era a luz principal? Então, porque é uma memória visual, não é uma memória auditiva. E em Marília tem muitas indústrias, então operadores de máquina, e a gente começou a mudar essa história. E como eu já gostava muito do universo infantil, fazia aula de piano, música era uma coisa muito presente na minha vida. E aí a gente teve a ideia de criar um coral de surdos, né, de se apresentar com músicas e tal. Então, em vários eventos da cidade, porque a gente atraía a atenção da sociedade, dizendo que existia uma língua, existia uma necessidade especial, né? Até porque é um direito constituído a todos nós, é um direito à igualdade. Só que tratar com igualdade não é colocar todo mundo na mesma sala, todo mundo é igual porque está na mesma sala, mas é você suprir as diferenças e dar essa oportunidade. Então, no caso da comunicação. Então, hoje, sem dúvida, qual que é a maior barreira do surdo? Continua sendo a comunicação.
Chutando alto, nem 1% da população fala a língua de sinais, né? Então é um desafio mesmo, uma campanha constante para a própria família aprender a língua. Então é uma coisa que eu também tenho dificuldade de entender, se eu tivesse um filho com surdez ou enfim, com qualquer outro problema, você quer mergulhar naquele universo para aprender e comunicar com seu filho, né? Aí já falando sobre surdos, tempos depois a gente criou um trabalho com crianças surdas para tentar fazer uma história diferente também, tanto na questão do evangelho, como na questão da integração à sociedade. E aí foi um novo desafio, 2, 3 anos depois, já com 15, 16 anos, eu achei que ia ser muito fácil, né, trabalhar com criança surda, porque eu já dominava a língua, gostava de criança, já tinha sido professora na igreja, mas é um universo totalmente diferente. Quando a gente se deparou com as primeiras crianças, elas não tinham nenhum tipo de comunicação. E eu lembro que eu tinha Que idade preparado elas tinham? de 6 a 10 anos, 12 anos. Então, com 6 a 12 anos, vivendo um isolamento. Não, no isolamento total. Aí eu tinha preparado a história da criação. Tá. Para falar como Deus criou o mundo, Adão e Eva. E foi uma coisa louca, porque por mais que eu soubesse sinais, sempre fosse muito expressiva, muitas pessoas me elogiam por conta da expressão, não adiantou de nada. Todo o meu preparo e tal. Eu lembro que a gente fazia isso no quintal de casa. A gente saía pegando as crianças, cerca de 8, 10 crianças, levávamos para casa, depois íamos levando de volta. E aí foi um desafio, coisa assim de 4, 5 meses. Começamos a ensinar a língua de sinais para as crianças. Aí como que você ensina um surdo a se comunicar? Isso que eu ia te perguntar. Primeira pergunta minha, assim. Nenhuma. Então, o que eles tinham de linguagem? Às vezes, a mãe é aquela do peito, aquela que tem o leite. O pai é aquele do bigode. Então, às vezes, o surdo cria uma própria língua É de isso que eu ia te sinais. perguntar. Cada um já vem com a sua Com seu própria vocabulário. seu Isso. vocabulário que ele próprio inventou na casa dele. Próprio na inventou, família. porque qualquer surdo, isso é inerente, ele tem a necessidade de comunicar com as mãos. Então, a mesma coisa. E uma curiosidade, a criança ouvinte, criança que escuta, até isso é muito comum nos outros países de língua inglesa, é um incentivo para que os pais ensinem a língua de sinais, porque a criança aprende a falar primeiro leite, em língua de sinais, né, americana, leite, não, desculpa, isso aqui é leite em sinais brasileiro, é mais fácil a criança falar leite do que milk. Então, a criança com meses, ela sabe fazer isso aqui. Criança surda ou ouvinte, se você ensinar, toda vez que for dar o leitinho, leite. Então, a mãe aprende que a criança quer leite, porque ao invés da criança ficar chorando, e se você não sabe se está com dor, se está com fome, a criança faz isso aqui. Então, a mesma coisa para a criança surda. Ela começa a apontar as coisas. Então, as crianças chegaram assim, com uma linguagem própria, cada um falando uma coisa, ninguém se entendendo, olhavam para mim e davam risada. O que ela está falando, né? E aí a gente começou um trabalho de ensinar, até que meses depois eu pude contar a história de Adão e Eva. Aí eu contei e depois pedi que eles me contassem. E aí o interessante é que Deus, né, fez Adão e tal. Aí quando Adão dormiu e ele olhou Eva, ele não falou, você é linda. Ele sinalizou, porque ele era surdo e Eva era surda.